Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você mais uma vez. Programa Novo Alvorecer chegando para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Trimestre novo, nova lição, novo assunto também para nós trabalharmos aqui nos próximos 3 meses no programa especial da lição de Escola Bíblica Dominical, que vai no ar pela TV aqui na região de Caratinga, toda terça e sexta, e sempre na internet também. Deus abençoe você e a sua família grandemente. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio Joás, que é professor da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso Templo Central. Tudo bem, Joás? Bem. Deus te abençoe e obrigado mais uma vez. Te receber aqui é sempre uma alegria. A nossa primeira lição, um assunto novo, trimestre novo. Nós estaremos abordando aqui até o mês de dezembro sobre as parábolas de Jesus e estaremos fazendo menção aqui de algumas destas parábolas, exceto essa primeira lição de hoje, que nós estaremos dando uma introdução no assunto aqui, né? Explicando o que é a parábola, do porquê que Jesus falava em parábolas em muitas vezes no seu ensinamento. As lições desse trimestre foram comentadas aí pelo pastor Wagner Gabi, que até esteve aqui na nossa igreja, né, na última escola bíblica no mês de julho. Então nós estaremos abordando esse assunto. A primeira lição que será ministrada nesse próximo dia 7 de outubro, parábola, uma lição para a vida. O textuário da nossa lição é Marcos capítulo 4, versículo 34. Sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática diz que as parábolas são uma forma ilustrativa para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17, está aí no seu rodapé do vídeo, né? Então vamos lá, Joás, nós vamos dar uma explanada aqui no que é a parábola, que são métodos, né, que Jesus utilizava para ensinar grandes verdades, né? Uma forma de ensinar as verdades de maneira que as pessoas compreendessem o que ele estava dizendo. Compreendessem ou não, né? Ele usava situações do cotidiano, né, das pessoas daquela época, né, para mostrar para essas pessoas verdades espirituais profundas, né, que produziriam mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, né? Verdades que são base para uma vida de sucesso, né? Ele usava essas comparações, essas parábolas, né? Ele falava assim para que quem estivesse disposto a conhecer a verdade, né, tivesse acesso à verdade. Então, quando estudamos as parábolas de Jesus com os corações abertos e dispostos a compreender como discípulos verdadeiros em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Aí o autor termina a introdução dizendo que as parábolas do Senhor Jesus possuem preciosas promessas de bênçãos para todos quanto acolhem sua mensagem e estejam dispostos a compreender as verdades que nelas são ensinadas. Então, ou seja, 2 coisas aqui interessantes, né? Para quem está disposto a acolher, né, receber a mensagem, e para quem está disposto a compreender. E compreender aqui está muito diferente de simplesmente só entender. Vai além, né? Compreender aqui traz também um sentido de prática. E entender, você
saber exatamente de qual verdade ele está falando, usando aquela comparação. Né? E compreender, né, seria o que eu vou fazer com essa verdade que eu entendi. Né? Bom, eu ouvi e entendi, porque eu estava disposto a ouvir, estava disposto a entender. E agora, eu estou disposto a compreender aquilo que eu entendi, eu vou fazer o que com isso? Né? Eu vou guardar isso para mim, deixar isso escondido aqui dentro, né? Ou vou colocar isso em prática para que a minha vida seja beneficiada com isso. Seja abençoada, né? Tá, promessas de bênçãos, né? Preciosas bênçãos. Isso, é importante entender e compreender. Né? Então vamos lá, o que é parábolas? Refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, uma símile. Né? Isso é o contexto do original, aí vai depender do contexto, né? Para estar sendo discriminado qualquer um desses significados aí. Nesse sentido, então, torna-se um instrumento didático, um instrumento para o ensino, né? Tanto para o ensino quanto para o aprendizado, né? Esse monte de coisa aí é uma parábola, né? Na definição de conceito aqui, vai falar primeiro no Antigo Testamento, né? Vai falar do hebraico machal, né? Que pode significar isso tudo aí, né? Se o texto está falando de um enigma, de uma analogia, de um discurso, de um poema, o termo usado é machal. É o mesmo. Né? E vai dizer que ele aparece 40 vezes, né? Mas na maioria das vezes o sentido é de provérbio. Né? E no Antigo Testamento a parábola a exceção de 2 textos de Hebreus, é aquela história, né? Uma história contada que tem um enredo, né? Um começo, um meio e fim, tem um sentido, e é uma comparação do cotidiano, né? do que acontece na vida cotidiana, né? Das pessoas, uma comparação daquilo com uma verdade espiritual. Né? Então, parábola pode ser isso tudo aí? Pode ser, mas no contexto do que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Todas essas lições que nós vamos ver daqui para frente, né? A parábola é esse tipo de linguagem, essa história, né, que tem esse enredo, tem certo. Esses elementos aí. Certo. Aí vamos lá, a parábola significa então literalmente comparação, como tal, utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Isso. É o que nós estamos dizendo aí, né? Vai se usar uma história para comparar uma verdade espiritual daquela história que está sendo contada. Né? Então o foco, na verdade, principal não é nem a história, mas é o que ela representa. Isso. Não é? Aí nós temos aqui, por exemplo, alguns textos, né? Aí eu me lembro aqui, por exemplo, há muitas discussões teológicas, né? Se é parábola, se não é e tal, como por exemplo o texto do rico e o Lázaro, né? Uma coisa básica para a gente já saber se é uma parábola ou não. Por exemplo, você vai observar a menção de nome próprio. Normalmente uma parábola não há menção de nome próprio. Não é? Você pegou um texto polêmico, né? Existe uma discussão enorme sobre esse texto. Se é parábola, se não é. Se aquilo aconteceu de fato, se Jesus estava inventando uma história ou se ele estava falando de um fato real, né? Mas, via de regra, eu acredito no Wagner Gabi, né? Ele diz que são 50 vezes que aparece, né? No Novo Testamento, a palavra parábola. O termo parábola, né? O termo grego lá, né? E ele diz que dessas 50 vezes, 48 vezes são Jesus contando histórias, né? Que tem a ver com menção, histórias com de coisa comparação, sobre Jesus. Comparação de plantio e colheita, né? Comparação de casamento, festas, né? O sujeito dá uma festa e convida e ninguém quer vir, aí ele vai e muda o tipo de convite, né? Aquela coisa toda, coisas do cotidiano, da história de vida das pessoas, né? Ele usa essas historiazinhas para fazer essas comparações. Essa do Rico e Lázaro, né? Não me parece uma historiazinha assim.
né? Parece que aquilo ali está acontecendo mesmo, né? Até o próprio discurso, né? É muito mais fácil, muito mais perceptível, realista, né? Que aquilo ali é um fato do que uma história, coisa do tipo. Sobre a distinção entre parábolas e outras figuras de linguagem. Por exemplo, na Bíblia nós temos várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola, né? Por exemplo, você vai aí para citação de livros com grande teor escatológico. Ezequiel, Daniel, o Apocalipse, né? São utilizadas outras figuras de linguagem, né? A parábola não é um mito, porque o mito tem como objetivo passar a sua história como verdade. Diferente da parábola, que através dos seus símbolos ilustram uma verdade. Quando os apóstolos, né, os discípulos não entendiam muito bem, né, a parábola que Jesus contou, eles iam e perguntavam. E você vê, quando ele explicava, aí ficava claro isso que nós estamos falando aqui. Né? Tá um exemplo aqui na lição. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino. Né? Aí ele trazia as claras, né? Aquela verdade que ele estava pretendendo passar com aquela parábola, com aquela história. Né? Então é disso que se trata. Né? O importante é a verdade espiritual que está sendo que se pretende revelar com a história, com a parábola. E a aplicação dessas parábolas, por que Jesus fazia isso? Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele sempre falava por parábolas, usando esse método em razão da diversidade de caráter e de nível de espiritualidade e de percepção moral dos ouvintes. Jesus respondeu que usava esse método de ensino por duas razões distintas. Primeiro, para ilustrar verdades àqueles que estavam dispostos a recebê-la. Ao contrário disso, ele usava também para esconder essa mesma verdade a quem estava indisposto a receber. Então, ou seja, uma verdade ensinada de 1000 maneiras diferentes para quem não está disposto a responder, a entender. Jesus queria evitar, na verdade, problemas aqui com essa turma. Tem gente que odeia a verdade, né? E nessa época de Jesus, se lidava com muito assim, muito de frente a frente com gente que tinha esse ódio da verdade. Né? Você vê o João Batista, você vê Jesus o tempo todo confrontando fariseus, escribas, hipócritas, né? Gente hipócrita que odeia a verdade e que mascara a mentira, tentando sempre passar indispostos com a verdade. Eles não querem. A verdade podia ser assim, né, lançada sobre eles de qualquer forma que eles não estavam sempre indispostos. Não estavam dispostos. Tá certo. A gente vai dar uma pausa, rapidinho mesmo a nossa pausa, e a gente volta já para continuarmos esse importante assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver o contexto social e literário dos dias de Jesus, começando aí por Galileia, né? A região da Galileia é sempre presente, né? Na maioria em grande parte dos textos bíblicos, né? Muitos eventos aconteceram na região, cuja ocupação dos habitantes incluía a agricultura, a fruticultura, pecuária, o tingimento de tecidos, o curtume, a pesca, a fabricação de embarcações e por aí vai. Na Galiléia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis
ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns com os outros, a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce, a responsabilidade do discípulo desenvolver os seus dons e o julgamento daqueles que rejeitam o evangelho. Aí, parte disso aí está no mesmo capítulo, né, da leitura bíblica em classe, que é Mateus 13. Nós temos Mateus 4 ainda. Esse Mateus 13 é um capítulo extenso, né? Exatamente. Então a gente vê assim, muitas coisas acontecendo nessa região e Jesus mais de 50 sempre presente, né? E ele algumas vezes foi até chamado de Galileu, né? Embora não fosse Galileu, né? Talvez os hipócritas chamavam ele de Galileu querendo ironizar ou denegrir de alguma forma. Menosprezá-lo, né? Porque não era uma região... As pessoas da Galileia, dessa região aí, lógico que, como a gente viu aqui, era uma importante rota comercial. Mas era uma região mais simples, né? Não era uma região assim que as pessoas tinham grande consideração. Sim, né? Sim, e era uma importante rota comercial, então tinha gente de outros lugares do mundo, não era só judeu que vivia ali. Né? Então, de repente, menosprezar em todos os sentidos, né? Pela simplicidade ou pelo fato de ter muitos gentios, né? Então, chamando ele de Galileu, estrangeiro, tá menosprezando, né? Mas é isso. E as parábolas que ele falou aí, né? Ressaltando esses pontos aí, né? De amor ao próximo, essa coisa que você leu aí, né? É pertinente até ao lugar, né? Se tinha esse contexto, né? De discriminação até, né? O que ele está falando é uma espécie de contracultura, né, do que acontece ali no lugar. Né? A Galileia teve esse papel importante aí, né, no ministério de Jesus. Sobre Jerusalém, a gente vê que Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo, é a mais sagrada cidade da Palestina, e na época de Jesus, Jerusalém, com uma superpopulação, na maioria das pessoas desesperadas em decorrência da opressão do Império Romano, né, a miséria, da opressão dos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, aí sendo obrigados, né, a pagar elevados impostos. Esse era um lado. Né. Aí, o contraste disso, grandes produtores, famílias comerciantes, abastadas, que estavam satisfeitas com o sistema de governo da época. Né? Diante desse contexto, o povo judeu aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Não é um contexto estranho para nós, né? Jerusalém dessa época tinha um governo corrupto, né? O governo romano, e quem comandava tudo na sociedade eram os poderosos, né? Até na questão dos impostos aí, né? Eles estavam satisfeitos por quê? Porque era muito fácil corromper o governo romano, né? Então, quanto mais dinheiro tivesse, né, mais de boa a pessoa estava. Né? Então, esses grandes empresários aí que estão satisfeitos com o sistema vigente, né, é porque eram corruptos do mesmo jeito que o governo. Né? E eram odiados até pelos menores, pelos da classe baixa, né? Pelos das classes inferiores, né? Digamos assim. E no meio de toda essa corrupção, a impressão minha, nós temos Jerusalém. Estou falando de Jerusalém, já pensou? Você está falando de Jerusalém. Por um instante aqui eu viajei, sabe? Vamos lá, o contexto literário dos evangelhos. É só uma piadazinha para descontrair. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são registros históricos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Jesus. Coisas que nós não podemos confundir, que os evangelhos não são biografias completas, nem são apenas histórias, no sentido aí de ser algo fictício, né? Nem são sermões, apenas sermões, não é?
os evangelhos são relatos das boas novas de salvação. Os sinóticos apresentam a vida, os ensinos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista. Né? Ou seja, reiterando o ministério de Jesus, reiterando aquilo que Jesus fez, a sua pregação, os seus ensinos, são boas novas. Isso. Assim, são pessoas diferentes, né, os evangelistas, direcionando o evangelho para públicos diferentes, linguagem né? diferente. Mas a visão panorâmica é a mesma. Se você lê os evangelhos em conjunto, você vai ter a mesma visão panorâmica, né? Tá cada um direcionando para um evento específico, para um tipo de visão do ministério de Jesus, mas quando todos são lidos em conjunto, você vê o que Jesus era de fato, né? Na sua completude, né? Panoramicamente você vê a história. Aí tem os sinóticos, né, que é uma linguagem utilizada, um termo teológico, que apresenta a vida e os ensinos de Jesus, né, de um mesmo ponto de vista. E aí temos aí o de João, né, que se limita ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Isso. Exatamente aí pelo público, né, que estava sendo endereçado. A linguagem é diferente, né? O que se pretende falar é outra, né, da dos sinóticos, então. Mas se você ler João junto com os sinóticos também, você vai ver o mesmo Jesus, né? Mesma coisa. Interessante é isso, né? Vamos lá. Como ler uma parábola? Entendendo a narrativa como síntese das experiências. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e outro tempo. Isso aqui está falando em relação a nós, né? Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências das pessoas que viviam na época de Jesus. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foram realizados através de parábolas. Ele contou essas, então, sobre a natureza, o trabalho, o salário e até sobre casamento e festas. Pois que o pastor Wagner Gabi está dizendo aí é que se a parábola tem uma verdade espiritual que deve ser extraída pela comparação, é importante entender o contexto geral, cultural, social, né? O contexto geral da parábola, da história que está sendo contada. Ou seja, se ele está falando de uma festa, que festa é essa? Naquela época, como era essa festa? Né? O que acontecia naquela situação? Né? Ele está falando de um casamento. Como era um casamento judaico na época, no ano 30? Né? Como que era? Se eu não souber isso, provavelmente eu vou entender pouco sobre a verdade espiritual que está sendo passada naquela parábola. Né? Isso aí faz parte da interpretação do texto. Isso. Né? Para quem vai ler, né? Para procurar entender, para quem for ler e for pregar, a hermenêutica e a homilética. A forma de apresentar. Ou seja, fazer uma ponte, né, do que o texto está dizendo, o texto antigo, no seu contexto cultural, histórico, e ser essa ponte para transmitir hoje para nós, no nosso contexto cultural, né? São outros tempos, do momento, né? Outros tempos, outra cultura completamente diferente, né? Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é importante que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. Explícito é aquilo que está visível, revelado claramente. Implícito é o que está mais escondido, né? Isso. Ou o contrário do que foi dito explicitamente, né? Isso. Explícito, qualquer um que olha percebe.
né? Implícito você tem que olhar mais de perto, né? Você tem que chegar mais pertinho, né? Que o negócio está mais profundo, né? E a parábola tem esses dois parâmetros, né? Ela comunica algo explicitamente, né? A mesma parábola comunica algo explicitamente. Qualquer um que chegar e ver, vai ver aquilo, aquela história que está sendo contada. Mas ela tem uma verdade implícita também. Certo. Por exemplo, algo explícito e implícito. Um exemplo aqui. Por exemplo, o que Deus ajuntou não separa o homem. Esse é o explícito. Agora, o que está implícito nisso, então? O que Deus separou também não ajunta o homem. Não é? Tipo isso. Mais ou menos isso aí. Como identificar a aplicação prática da parábola? Uma vez que a maneira preferida de Jesus ensinar era através de parábola, 2 textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou seus ouvintes a mensagem de salvação, proclamando-os ao arrependimento e a crerem no que estava sendo pregado. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender o que ele falava, Jesus então interpretava suas parábolas. Rapidinho para a gente concluir. A gente até já comentou algo sobre isso, né? Havia situações em que os discípulos não entendiam muito bem do que ele estava falando. Aí era preciso explicar. E eles iam até ele perguntar, e ele explicava. Né? Aí ficava muito claro. Né? Aquilo que estava implícito, ele trazia à tona, né? Ficava explícito, e eles entendiam claramente. Era quase que você entendeu, você quer o desenho. Tipo, mais ou menos isso, né? A representação gráfica facilita bastante o entendimento. Exatamente, está certo. Joás, obrigado mais uma vez. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até esse momento. Você que nos acompanha pela internet também. Obrigado, que Deus te abençoe poderosamente. Eu espero que seja um tempo de aprendizado nosso da palavra de Deus, não é? Compreendermos os ensinos de Jesus, que seja um tempo nosso para o crescimento na graça e também no conhecimento. É isso que a palavra de Deus propõe para a nossa vida, tá certo? Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.